Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno, repercutir as últimas notícias do nosso Vascão, trazer aqui a opinião do Mauro Galvão, estava participando lá do programa Caldeirão Vascaíno e defendeu o seguinte: Pedro Raul tem que ser titular do Vasco contra o Goiás, tem que fazer dupla de ataque com o Ryan. O que você acha sobre isso? E olha só, rapaz do céu, hein? Zé Colmeia, agora há pouco no seu Instagram, falou que a cereja tá chegando no Vasco, papo da cereja do bolo, voltou família vascaína também, quero saber o que você acha sobre isso. Mas antes, vamos seguir aqui a nossa resenha e falar do confronto contra o Goiás. É muito importante, é fundamental que o Vasco comece sua recuperação diante do Goiás. Estava até vendo essa resenha lá no programa Caldeirão Vascaíno, tava lá o Peruca, né, o Mauro Galvão, né, o Zé Fernando também, que é o apresentador, e eles comentaram, né, que o Vasco tem agora 84 pontos para disputar, né? São 28 rodadas. Nessas 28 rodadas, o Vasco tem que ganhar pelo menos 13 jogos. Em 10, ganhou apenas um. Agora, em 28, tem que ganhar 13 para chegar à tão sonhada para nós vascaínos aí, a pontuação de 45 pontos, fugindo dessa situação incômoda aí, que é um possível rebaixamento nesse ano. E a notícia é a seguinte, ó. Andrei Santos melhora, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Goiás. O volante segue em tratamento de uma tendinite no joelho, mas tem ido a campo desde a reapresentação do elenco na quarta-feira. E participando também das atividades, né? Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O Vasco fez um jogo treino hoje contra o Sampaio Corrêa, aqui do Rio de Janeiro. O Vasco ganhou por 1-0 e o Andrei foi a campo. Essa notícia aqui assusta demais. Como eu tô falando aqui, o Vasco tem que começar a sua recuperação diante desse jogo contra o Goiás. E não conta com o Jair. Então eu mesmo falei aqui que já teria mandado o Andrei de volta pro Chelsea, mas via com bons olhos. Já que você não conta com o Jair, é bom o Vasco colocar o Andrei aí como titular sem sombra de dúvida. Principalmente quando você olha para as opções de meio campo. Você não tem o Jair. Aí você imagina que o Andrei não tenha condições de jogo. Os últimos relacionados para o jogo do Vasco, por exemplo, contra o Internacional, foi Rodrigo, setor de meio campo. Rodrigo, Galassa, o Matheus Carvalho, que jogou, Matheus Cocão, Zé Gabriel jogou, Marlon Gomes. Então você, o que se aproxima das características do Andrei ou do Jair é o Galassa. E na minha visão, não tem a mínima condição de jogar, porque é um cara que não acrescenta nada, e o Vasco fica com o meio campo todo perdido quando o Galassa joga. Então, tomara que o Andrei possa se recuperar e nos ajudar a conquistar esses 3 pontos aí diante do Goiás. Falando aí do jogo treino de hoje, que o Vasco ganhou por 1-0, e isso te assusta também, né? Me assusta. Pelo amor de Deus. Foram divididos aí em 3 tempos de 35 minutos, né? E o Vasco ganhou por 1-0 com o gol do Gabriel Dias, jogador que não vem fazendo parte aí dos planos do Maurício Barbieri. Chama a atenção aqui o time titular que foi a campo nesse jogo, né? Foi aí Léo Jardim, Figueiredo, jogou como lateral direito, né? Não sei o que houve aí com o Paulo Henrique. Pois bem, eu prefiro o Figueiredo, cara. Paulo Henrique não tem a mínima condição de jogar no Vasco. O Lincoln e o Léo fechando a zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel e Matheus Carvalho, Andrei Santos, Marlon Gomes na frente, Ryan e Alex Teixeira. Pelo jeito aqui, né, o mesmo modelo de jogo que o Vasco apresentou aí diante do Internacional, com um ataque de mobilidade, o Ryan junto ali com o Alex Teixeira, provavelmente o Zé Gabriel fechando ali, né, como terceiro homem na zaga, e fechando Lincoln, Zé Gabriel e o Léo como alas, Figueiredo e Piton, e aí no meio campo, né, ficou Matheus Carvalho, Andrei e Marlon Gomes. Esse é o time que o Vasco não conseguiu ganhar do Sampaio Corrêa, não fez nenhum gol em 35 minutos, imagino eu, depois ele foi ali movimentando o time, o Vasco só foi ganhar aí com o gol do Gabriel Dias. Claro que isso preocupa demais, já que você imagina que o Goiás vai ser um time que vai jogar fechado nos contra-ataques e o Vasco vai precisar ser criativo, sem sombra de dúvida, para ganhar esse jogo aí
diante do Goiás, vai ter o caldeirão cheio para esse confronto, né, família vascaína? Vamos seguir o nosso vídeo e trazer aqui a opinião do Mauro Galvão para ver se você concorda também, pensando aí nesse jogo contra o Goiás. A gente falou aqui, né, que a dupla de ataque do time titular nesse jogo treino de hoje foi Ryan e Alex Teixeira. Mauro Galvão defende a volta do Pedro Raul. Liga só. Olha, o Pedro Raul ele não vinha num momento muito, assim, a característica dele é de fazer gols. É um jogador que vive muito dos cruzamentos. E o Vasco não estava conseguindo proporcionar esse tipo de jogo para o Pedro Raul. Então eu acho que nesse momento o Ryan entrou muito bem nesse jogo, só que ele é um jogador, ao meu ver, que joga um pouco mais recuado. Ele chega de trás e não é o centroavante como é o Pedro Raul. O Pedro Raul já é um jogador que fica mais como referência. Então eu colocaria o Pedro Raul e o Ryan junto. Eu acho que seria uma forma de deixar o Vasco mais ofensivo, pelo menos no modo que eu vejo. O Ryan é um jogador que vem mais de trás. O gol que ele fez, inclusive, foi dessa forma. Ele veio de trás, o Alex Teixeira ajeitou a bola para ele e ele acabou fazendo o gol. Então eu acho que com os dois ali na frente, o Vasco ficaria mais ofensivo. E nesses dois jogos que o Vasco tem em casa, isso aí vai ser fundamental. O Vasco tem dois jogos muito importantes, né, contra Goiás e Cuiabá, que ele é obrigado a buscar a vitória, né? As duas vitórias nesses dois jogos não vão ser fáceis, mas é importante para o Vasco sair lá de baixo, né, que está muito lá embaixo, está na penúltima colocação, e se não reagir rapidamente, depois vai ficar difícil de recuperar. Tá aí, concorda com o Mauro Galvão? Família, eu vou te falar uma parada. Depois que inventaram essa tal aí de lei do ex, isso nunca funciona a favor do Vasco, é sempre contra. Então a gente vai enfrentar o Goiás, quem sabe aí o Pedro Raul possa fazer a lei do ex funcionar ao nosso favor. Mas pegando esse gancho aí do Mauro Galvão, eu concordo em partes, cara. Eu acho que num jogo dentro de casa, onde o Vasco vai ter que propor o jogo, eu acho interessante sim uma dupla de ataque, Pedro Raul e Ryan. Em jogos fora de casa, onde provavelmente, né, analisando, e caso o Barbieri continue no Vasco, vai jogar fechado para sair nos contra-ataques. E aí eu acho que é interessante um ataque de mais mobilidade. Com o Ryan, eu defendo que o Peck não pode ficar barrado por Alex Teixeira. Eu até prefiro que o Eric Marcos seja testado ali. Mas entre Alex Teixeira e Peck, cara, não dá. Peck tem que jogar no lugar do Teixeira. Um ataque de mais velocidade, de mais mobilidade. Então, dentro de casa, eu gosto dessa ideia, assim, do Pedro Raul junto com o Ryan. O Ryan é um cara que consegue acrescentar demais nesse 1 contra 1, ele tem o drible, jogando pelo lado direito, ele consegue driblar, puxar para o meio, diversas vezes pode encontrar ali um passe para o Pedro Raul fazer a parede, para escorar para ele bater pro gol, como o Alex Teixeira fez contra o Internacional. Eu gosto da ideia, Ryan e Pedro Raul nesses confrontos que os times vão jogar no contra-ataque. Goiás e Cuiabá, eu escalaria sim essa dupla de ataque. Quero saber de vocês, família vascaína. Pra gente finalizar o nosso vídeo, Zé Colmeia voltou com aquela parada, com aquele assunto, cereja do bolo que não chegou nessa janela, e ele voltou com esse assunto. Antes de passar aqui a postagem que ele fez agora há pouco no seu Instagram, no canal lá do Wellington Campos, ele confirmou que o Vasco já teria aí 3 reforços certo? Liga só. Notícia, dá uma boa notícia. O Vasco tem três jogadores. Já tem jogador contratado? 3 jogadores, eu garanto para vocês que já estão alinhavados com o Vasco, que é o volante, o camisa 10 e o ponto ofensivo. E isso aí, Wellington, aquela brincadeira, cereja do bolo, é porque o bolo não estava pronto. Tá aí, e a postagem é essa aqui, tá na tela para vocês. Assumiu a responsa. Homem forte do City é quem tá trazendo os reforços do Vasco. O bicho vai pegar, prepara que a cereja tá vindo aí. Ele faz uma brincadeira ali no final da postagem, família vascaína. Ó, dentro dos nomes que estão surgindo nesse momento aí para reforçar o Vasco, a gente tem aí o Lanzini, né, o Lianco, o Serginho, que já tá certo. Eu não vejo nenhum desses nomes como cereja. Não vejo de forma nenhuma. Cara, já falei aqui muito bem
do Lanzini. Eu acho que ele evolui muito o time do Vasco. É um cara que é uma característica que o Vasco não tem no elenco, esse camisa 10 que joga entre linhas, que pode ajudar os nossos pontas, que pode ajudar o Pedro Raul, que pode controlar o jogo no momento complicado, como a gente viu, por exemplo, o Alan Patrick matando a planta lá no Internacional, mas é um cara lúcido lá no Internacional. É um cara que, quando chega a bola nele, ele faz o time respirar, faz o time pensar. Essas são as características do Lanzini. Agora, quando a gente pega para falar de cereja do bolo, é um cara que vai chegar no time, mas eu imagino que é um cara que já conquistou muito, é um cara que a gente pode ter a certeza que vai render no Vasco. O Lanzini não é esse jogador. Existe uma margem de erro. Agora, a margem pro Lanzini, eu acho que é positiva. É um cara que a gente imagina que vai render. Se não acontecer de não jogar bem, eu acho que, poxa, é um azar. É um azar. Eu acho que vale sim a contratação do Lanzini. Nesses nomes não estão aí a cereja. Vamos aguardar. A janela abre só no dia 3 de julho. E se a gente pegar uma entrevista do Paulo Brax, a última lá na Vasco TV, ele disse o seguinte, ó, a gente tem aí 2 nomes acertados, um deles não pode ser divulgado de forma nenhuma, senão vai atrapalhar a negociação. Eu não sei se ele estava se referindo ao Lanzini. Acredito que, como disse, vai ajudar demais. Eu não vejo o Lanzini como cereja do bolo, eu não vejo de forma nenhuma. Acho que é um cara que vai somar, mas não é cereja. Eu quero saber a opinião de vocês. Segundo Zé Colmeia, vai chegar aí, família vascaína. Fui!